Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir na luta, que a vitória é certa. Vimos aqui na aula 2 as fontes, primeira parte, vimos o conceito, a classificação, competência privativa da União e a delegada do Estado. Agora na aula 3 vamos ver os seguintes assuntos: o STF como fonte material, súmula vinculante 46 e competência concorrente. Então vamos nessa, sem enrolação, sem demora. Continuamos no tema 1, fontes do direito processual penal. O STF como fonte material. O que você viu na aula passada? E esse tema fonte é um tema que você vai estudar através de textos e você viu que a fonte material é aquela que produz o direito e vimos que o artigo 22, inciso na Constituição, confere à União a competência privativa para legislar sobre direito processual penal. Mas que história é essa aqui então de STF como fonte material de criar o direito material? O que é isso aí? Bom, isso aqui primeiro é o que vai te cobrar no concurso. Então, e segundo é o que o NUT aqui vai falar para a gente e vai nos fazer entender. O que ele diz aqui no curso de processo penal? Após a emenda constitucional 45 de 2004, então essa emenda que ficou conhecida como reforma do judiciário, no artigo 103A, autorizou o Supremo Tribunal Federal a editar súmulas vinculantes com força de lei. O pretório excelso passa a figurar então como fonte material em situações abrangendo direito penal e processual penal. O que o NUT está dizendo então? Que com a reforma do judiciário, o STF foi autorizado a editar súmula vinculante. Ora, logo, é uma fonte material. Se é vinculante, vai criar o direito. Então, o STF como fonte material. O que diz lá no artigo 103A? O STF, o Supremo Tribunal Federal, poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, ou seja, pelo menos 8 ministros, porque são 11 ministros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante, em relação a quem? Aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta. Ou seja, se nós somos cidadãos jurisdicionados, a gente vai reclamar para quem? Para o judiciário. Vamos entrar aqui na vara civil, vamos ajuizar uma queixa-crime aqui na vara criminal e o judiciário, o órgão da instância COR já está vinculado, não pode decidir diferente. Tem a súmula vinculante que já diz o que ele tem que fazer. Então, o STF é agora fonte material. É isso que o NUT trouxe para a gente e é cobrado na doutrina, no concurso público. Outra doutrina aqui do Leonardo Barreto, o que ele diz? Há de se ressaltar que as súmulas vinculantes do STF e as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade têm força obrigatória, constituindo-se assim em verdadeiras fontes do direito. Que fonte é essa? Fonte material, ou fonte de produção, ou fonte substancial. Luiz Flávio Gomes, não deixe de assistir a aula, a primeira aula. Tem as classificações com os termos, as nomenclaturas que você deve guardar, e a gente ensinou a técnica para você memorizar através da técnica do entendimento. Não ficar só na decoreba, porque você não vai lembrar e, afinal, você tem que aprender a raciocinar, porque provas existem de segunda fase, dissertativa, que exige aí a habilidade do candidato para desenvolver um raciocínio. Seguindo no próximo assunto, súmula vinculante 46, a antiga 722. Agora você já sabe que o STF é fonte material por conta das súmulas vinculantes. Então, que súmula é essa aqui que a gente traz em destaque? Qual a importância de saber essa súmula aqui? Bom, a súmula vinculante 46, ela é de 2015 e ela diz o seguinte: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Bom, o que você precisa saber? Que esse assunto é cobrado de forma específica no concurso público, de todas as carreiras jurídicas. Por isso que está aí o destaque. Porque você vai me perguntar assim, professor, você já falou que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. E essa súmula diz a mesma coisa. Ela diz que nos crimes de responsabilidade, que também é crime, o estabelecimento das respectivas normas de processo são da competência legislativa privativa da União. Bom, eu vou dizer para você que é realmente a mesma coisa, mas deu problema no STF. Foram ajuizadas diversas ações diretas de constitucionalidade sobre o assunto que eu vou falar e por isso os concursos públicos começaram a cobrar de forma específica esse assunto. E para você estudar isso aqui num livro,
você vai ter muito trabalho, porque requer muita pesquisa e, eventualmente, alguns cursos não vão saber te explicar, ou você vai ter a dificuldade aí de compreender. Então, a proposta aqui é você receber isso aqui de uma forma bem prática, bem fácil, e vai ser o seu diferencial no concurso, porque é aquela questãozinha que você acerta e vai passar à frente de muita gente. Para eu te explicar isso aqui, primeiro eu vou ter que parar um pouquinho, para tudo, e eu vou ter que te explicar primeiro a diferença entre crimes comuns e crimes de responsabilidade. Bom, os crimes eles podem ser comuns, que são aqueles crimes do Código Penal de regra. São os crimes comuns. E os crimes de responsabilidade, ou seja, são crimes cometidos em razão de cargo político administrativo. Então, nem todo mundo pode cometer esse crime, somente quem exerce um cargo, uma função político administrativa. Então, aqui, para eu explicar a você esse assunto que você vai sair na frente no concurso, você vai seguir o meu raciocínio. Olha, quem são os chefes de executivo? Presidente, governador e prefeito. Para eu te explicar isso aqui sobre a súmula 46, eu quero que você se atenha ao chefe do executivo, presidente e governador. E eu fiz aqui um texto retórico aqui que, ao final, você vai entender muito bem a mensagem, a ideia que eu quero te passar. Olha aqui, o presidente da República está para a Constituição Federal, assim como os governadores estão para a Constituição do Estado, certo? Certo. A gente pode falar também que o prefeito está para a lei orgânica, mas não interessa aqui no momento. Nós estamos tratando do tema fontes do processo penal. Eu só preciso que você entenda uma situação relacionada à súmula 46 que é cobrado dentro deste tema, desse conteúdo programático que vai estar no seu edital, que são fontes do processo penal. Então aqui, esse é o raciocínio. Veja bem, nos crimes comuns cometidos pelo presidente da República, ele é julgado pelo STF. No crime de responsabilidade, o presidente da República é julgado pelo Senado Federal. Então, quem vai lembrar desta situação aqui que aconteceu em 2016? A Câmara autorizou a instauração do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Aí, o que ele diz ali? Ó, processo contra Dilma segue para o Senado. Impeachment é crime comum ou de responsabilidade? É crime de responsabilidade, porque está relacionado ao cargo, à situação, à função político-administrativa. Quem lembra agora dessa outra situação aqui de 2017? Câmara nega autorização para processo de Temer no Supremo. Aí o que está dizendo aqui? O plenário da Câmara rejeitou nesta quarta, por 263 votos, autorização para o Supremo abrir processo criminal contra o presidente da Michel Temer por crime de corrupção passiva. Então, o crime comum, a autoridade, vai ser julgada pelo STF. No crime de responsabilidade, pelo Senado. Copiou? Entendeu? Então vamos seguir aqui no raciocínio. Essa situação está na Constituição Federal, no artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara de Deputados. 2/3 são 343. São 513 deputados. Então, dá 343. Você olha lá, ó, na nossa situação, lá que nós mostramos, que aqui foi aprovado. Ó. Autorizado o processo do impeachment da ex-presidente Dilma por 363. É mais do que 2/3. E do presidente Temer não foi, por quê? Porque foi 263. Essas situações já é um conhecimento adicional que, sempre que possível, estamos estudando um tema, vamos inserindo conhecimento de uma forma lógica, de uma forma pertinente, e você vai ficando afiado aí para enfrentar, inclusive, outras matérias, como direito constitucional. Vamos seguindo em frente. Então, qual é a situação? Se houve admissão da acusação, por 2/3, será julgada onde? Pelo Supremo nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Então, o que é a acusação? A acusação é a denúncia. O procurador da República, o promotor, ele oferece uma denúncia. A denúncia é o quê? Acusação. Quem que figura no polo passivo da denúncia? O acusado. Então, aqui já tem ação penal. Essa ação penal admitida, crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Agora, vamos aqui lembrar dessa frase retórica que eu fiz no início e vamos aqui ver uma outra para a gente chegar no raciocínio. Então, se o presidente da República está para a Constituição Federal e é julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade, os governadores que estão para a Constituição Estadual são julgados pela Assembleia Legislativa. Certo?
certo? Errado, errado. E aqui é o diferencial para você sair na frente, porque é aquela questãozinha que você vai tirar de letra e muita gente vai errar. Qual foi a situação? Muitas ações diretas de constitucionalidade foram ajuizadas por causa desse tema, protagonizadas muitas aí pelo Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB. Por quê? Por quê? Pessoal, lembra lá na aula anterior que eu falei que compete privativamente à União legislar sobre direito processual? Direito processual, onde se inclui o quê? O direito processual penal, que a gente está estudando. E somente por lei complementar pode os estados receber a delegação para legislar sobre o direito processual. Quando eu falo, então, aqui, ó, quando eu falo onde vai ser julgado, eu não estou falando onde vai ser julgado, então o que eu estou tratando aqui? Eu estou tratando de competência. Se eu falo quem vai julgar, eu estou falando de competência. E competência é matéria de direito o quê? Direito o quê? Processual. Competência é matéria de processual. E se eu estou falando de competência em matéria criminal, é matéria de direito processual penal. Matéria de direito processual penal. Então, esse é o problema. Por quê? Porque compete privativamente à União legislar sobre direito processual. E existe uma lei federal. Existe uma lei federal, que é a lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade e o quê? O respectivo processo de julgamento. Qual é o problema? Que essa lei é de 1950. E o que diz lá no artigo 78? Que o governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado. Então, veja só, a Constituição do Estado pode determinar, então, que o governador será julgado pelo amigo dele. Pode. Pode ser julgado por quem? Pela Assembleia Legislativa, pelo parente, pelo clube. Vai ser julgado por quem? Pode ser de ser o que quiser? Não. A OAB não gostou muito disso. Não gostou. E ajuizou aí as ADINs. Qual é a situação? Essa lei é de 50. Então, ela é anterior à Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, ela que traz essa disposição dizendo que compete privativamente à União legislar sobre direito processual e somente por lei complementar que poderia ser delegada aos estados. Nós vimos também na aula passada que a fonte formal ou de cognição imediata é a lei. É também a Constituição Federal. É a Constituição Federal. Também falamos sobre os tratados. Então, a Constituição Federal de 88, ela já traz uma normativa, que nós vimos aqui, uma normativa que está aqui, falando sobre o presidente da República. Mas não fala sobre quem? Sobre governador, não tem a previsão. E pode, então, o Estado, em sua Constituição Federal, fazer uma analogia e aplicar analogicamente os mesmos preceitos para o governador? Pode? Bom, nós vamos ver mais à frente, na próxima aula, as fontes formais mediatas, dentre elas a analogia. E você não aplica analogia se existe lei, lei. Se tem lei, não tem analogia, porque a analogia é método de integração quando houver lacuna involuntária, o que nós vamos ver na próxima aula. Nesse caso, tem a lei. Então, a OAB não gostou e acionou aí o STF. Por quê? Porque a lei do impeachment, que ela é vigente, é válida, é aplicável, está no ordenamento jurídico produzindo efeitos, ela possui um parágrafo terceiro. Ela foi recepcionada pela Constituição de 88, em grande parte, inclusive aqui no parágrafo terceiro. O que diz o parágrafo terceiro? Que nos crimes de responsabilidade, os governadores são julgados por um tribunal especial, composto por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores. Então aqui, pessoal, grava bem isso aqui, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é o conhecimento fino, é o fino que vai fazer a diferença. O governador é julgado por crime de responsabilidade por um tribunal especial, composto por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores. Então agora é aquela hora do combate. Vamos para a luta, para treinar esse conhecimento. 2017, Analista Judiciário, TRE, Paraná, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Constituição Estadual, que definisse as hipóteses de crime de responsabilidade, que estão sujeitos governadores e secretários de estados respectivos, bem como que atribuísse a uma comissão mista, composta por deputados estaduais e membros do Tribunal de Justiça Local, competência para o seu julgamento, em conformidade com regra estabelecida em lei estadual. Seria compatível com a Constituição Federal por se tratar de matérias inerentes ao exercício do poder constituinte decorrente dos estados? Ora,
Olha, você se não estudou constitucional ainda, ou se não lembra, você resolve essa questão só pela matéria que a gente está estudando aqui. Primeiro que lei estadual não é lei complementar. E se a competência privativa da União para dispor sobre processo penal, o Estado só poderia regular se fosse por lei complementar. Você estudou isso. E outra questão é o quê? Uma pegadinha. Ele diz o quê? Que uma comissão mista julgaria o governador dentro dessa hipótese, composta por deputados estaduais e membro do Tribunal de Justiça, querendo te levar a erro. Por quê? Porque você que já está estudando aqui no nosso curso, você sabe que a lei do impeachment prevê no artigo 78, parágrafo 3º, que é um tribunal especial misto, só que é composto por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores. Nessa situação aqui da questão, então, vamos supor que essa questão fosse verdadeira. Seria composta, então, por deputados especiais e membros do tribunal. Mas a gente não sabe a quantidade. Vai ser quanto? Um de cada? Então a questão é uma pegadinha, está errado. Outra alternativa. Aqui, então, é falso. Então, ó, é compatível, não é decorrente. Quando você estudar direito constitucional, você vai ver que se o poder é decorrente, tem que respeitar a Constituição Federal, porque não é um poder originário, não é poder constituinte originário, é o decorrente. Então precisa respeitar as decorrências, ou seja, aquilo que já está previsto o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então essa alternativa é falsa. Outra alternativa, incompatível com a Constituição Federal, por serem matérias de competência legislativa privativa da União, tanto a definição dos crimes de responsabilidade quanto o estabelecimento de normas respectivas de processo e julgamento. Verdadeiro, marca. Outra alternativa, incompatível com a Constituição Federal, no que se refere apenas à definição de crime de responsabilidade, apenas a crime, por ser matéria de competência legislativa privativa da União. Falso, falso. Aqui você também já está com conhecimento de direito penal. Quando você for já direito penal, você já vai resolver muitas questões, já vai saber essa matéria, está em passant. Por quê? Nós vimos o quê? Cadê? Vimos aqui, ó, o artigo 22 da Constituição, que ele fala em matéria penal e processual. Matéria penal e processual. Então, essa alternativa aqui é falsa, porque se refere aos dois, ao crime e ao processo, respectivo processo. Outra questão, 2018, auditor fiscal de tributos. Lei orgânica de determinado município define os crimes de responsabilidade de prefeito e vice-prefeito, estabelecendo ainda as respectivas regras de processamento e julgamento perante a Câmara dos Vereadores, ou seja, definir os crimes e o processo. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, as previsões legais em questão são constitucionais diante da inexistência na lei federal que regula a matéria de normas referentes ao crime de responsabilidade e ao respectivo processamento e julgamento de autoridades municipais. Olha, é constitucional? Bom, o resto aqui, você que já está estudando, pelo enunciado, você já iria matar a questão. Por quê? Porque se a competência é privativa da União, você já sabe disso, para regular processo e dispor sobre a definição dos crimes comum ou de responsabilidade, você sabe que a lei orgânica não vai poder fazer isso. Então essa questão você já mata a alternativa A, corre dela, sai fora, não marca. B. Condicionais apenas em relação à definição dos crimes de responsabilidade, uma vez que o estabelecimento das regras de processamento e julgamento é da competência privativa da União, por se tratar de matéria processual. Bom, você já viu lá também que tanto a definição de crime quanto o processamento, o processo é competência privativa da União, a B também está errada. C. Constitucionais apenas em relação ao estabelecimento de regras de processamento e julgamento, uma vez que a definição de crime de responsabilidade é de competência legislativa privativa da União, por se tratar de matéria penal. Uma dica: em concurso, fica muito atento a essas expressões, apenas, somente, nunca, sempre, porque geralmente são questões equívocas. D. Incondicionais, uma vez que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa concorrente. Concorrente? Tá errado, sai disso aqui, tá errado. Incondicionais, uma vez que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Privativa da União, correto. Outra questão. Delegado de Polícia, 2017. A Assembleia Legislativa é o órgão competente para processar e julgar o governador pela prática de crime de responsabilidade que deverão ser definidas em lei estadual. Bom,
dois erros. Primeiro, lei estadual, você sabe que precisa de lei complementar autorizando o Estado, e esse enunciado não fala nada disso. E segundo, que você já sabe aquela situação que eu te contei do Tribunal Especial, que é composto por 5 membros legislativos e 5 desembargadores. Então a questão aqui é falsa, você já tem condição de acertar. Outra alternativa, a lei estadual disciplinará as normas de processo e julgamento do governador por prática de crime de responsabilidade. Lei estadual? Não, não é, está errado. Procurador, 2019, bem recente. Em relação a crimes de responsabilidade, é correto afirmar que as infrações político-administrativas, ou seja, crime de responsabilidade, também recebe esse nome, você já sabe. Quando cometidas pelo governador, serão julgadas por quem? Aí ele vai te dar diversos lugares para ser julgado na padaria, no bar, no clube. Você já sabe aquela situação do Tribunal Especial, formado por 5 membros legislativos e 5 desembargadores. Você já sabe e você bota lá o verdadeiro e acerta essa questão. Outra, juiz de direito substituto, 2012, Minas, TJ Minas. Com autorização pela emenda constitucional 45, para o Supremo Tribunal Federal editar súmulas vinculantes, passamos a ter novas fontes material e formal das normas processuais penais. Olha que questãozinha aí, tranquila para você acertar. Prova de juiz, magistratura, nada mirabolante, você consegue acertar a questão. Então é isso, pessoal. Continuando, vamos seguir em frente agora. Vamos falar de competência concorrente, ainda no tema fontes. E quem vai contar para a gente o que é isso é o NUT, a doutrina do NUT, que é bem cobrada aí nos concursos. Vale destacar também o maior alcance do processo penal em relação à sua fonte material, visto ser possível, atento isso aqui agora, ó, ao Estado-membro e ao DF legislar concorrentemente com a União sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, sobre a criação, funcionamento e processo do GCRIM e demais procedimentos em matéria processual, tudo nos termos do artigo 24, 1, 10 e 11 da Constituição. Então, pessoal, você começa a agregar mais conhecimento. Nós vimos até aqui que a competência privativa da União para matérias previstas no inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal e que somente haveria possibilidade de delegação aos estados por lei complementar. Por lei complementar. E nós vimos também que lá o artigo 22, vamos voltar lá para ficar bem fixo essa ideia. Vamos voltar aqui no artigo 22. Vocês viram também que eu destaquei esse termo, privativamente. Por que eu destaquei o termo? Porque existe a competência privativa, a competência exclusiva e a competência concorrente. E eu disse que isso aqui tem muito significado que você precisa dominar. A competência privativa, ela significa que há possibilidade de delegação. Então, aí você associa a situação da lei complementar e dos estados. A competência exclusiva não permite delegação. E a competência concorrente é aquela em que todos podem legislar simultaneamente. Então você agora está recebendo um conhecimento novo, que existem situações em que se dá a competência concorrente. Quais são as situações? É em matéria penitenciário, é o direito penitenciário sobre juizados de pequenas causas. No nosso caso, que estamos estudando processo penal, o GCRIM, em procedimentos em matéria processual. Procedimento. Eu não disse matéria processual, eu não disse processo penal, eu disse procedimentos. E nós vamos ver o que é isso mais à frente. Então, o que diz o artigo 24? Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre direito penitenciário, criação, funcionamento e processo do juizado de pequena escala, do GCRIM, para a gente do processo penal, e procedimentos em matéria processual. Isso aqui é cobrado em concurso, letra da lei, e você já sabe que o perigoso está aqui, procedimentos em matéria processual. Se for processo penal, a competência é privativa da União, podendo delegar aos Estados por lei complementar. Mas procedimentos é concorrente. Então vamos ver aqui a doutrina de Eupídio Donizete, para ficar claro a diferença entre processo e procedimento. Primeiro eu vou dar uma explicação prática aqui para vocês, uma explicação mais informal para você facilitar o seu entendimento. O processo é uma ideia abstrata. O processo, na prática, vai significar o quê? Que comunidades democráticas, modernas, civilizadas, elas exigem que resultados justos aconteçam através de procedimentos justos, ou seja, um caminho justo. Então, no processo penal, nós vamos ter algumas regras práticas que viabilizam uma ideia
de processo que seja democrática, republicana, ou seja, é o contrário de inquisição, é o contrário de inquisição. Então nós vamos ter no processo penal a vedação às provas ilícitas. Vamos supor que determinado sujeito está sendo julgado por tráfico de entorpecentes. Teve então uma interceptação telefônica que foi ilícita, não vai ter processo, vai ser nulificado, não vai ser preso, não vai ser preso, mesmo que tenha cometido o crime. Então precisa ter um caminho justo. Então o processo é uma ideia abstrata. E o que é o procedimento? O procedimento é o concreto, é o acontecer. Se eu tenho uma ideia de uma situação que deva ser justa, eu começo a criar regras. Regras como essa, da prova lícita, da audiência de instrução, o direito do réu, do acusado, ter uma defesa por advogado, é um direito inalienável, não pode, tem que ter advogado, e a defesa tem que ser boa, se tem que ter qualificação técnica, se for deficiente também anula o processo. Então são situações que vão sendo criadas na prática, ou seja, é o modus faciente, o rito, o caminho trilhado, que tem que corresponder àquela ideia de processo que a comunidade compartilha. Então, por exemplo, no Afeganistão, no Oriente Médio, ou em lugares, em países ditatoriais, tem processo, todo lugar tem processo. O que vai variar é o quê? É a concepção de processo que se tem, a partir da qual serão elaboradas regras procedimentais que irão refletir aquela ideia de processo. Aqui no Brasil, nós temos também nossa ideia de processo. Tem a ideia abstrata, tem a ideia dos livros, a ideia dos filmes, a ideia da ideologia, o que a gente pensa de processo, e temos as regras práticas. Muitas vezes, os procedimentos que acontecem no nosso processo, você que é advogado, você sabe, não representa o processo que a gente escuta na faculdade, nos cursos, nos livros, nas palestras. Há bastante coisas absurdas. Por exemplo, eu recentemente tive um processo em que eu só fiquei sabendo da decisão porque eu fui intimado, porque só da decisão que foi dada. Então a pessoa chegou ao juiz, despachou a petição sem intimar ninguém e decidiu lá, contrário ao meu cliente, e eu não pude, o meu cliente sem ouvir o cliente, né? Sem ouvir a parte, né? Ou seja, é uma decisão surpresa, uma decisão nula, um absurdo. Então você vê que no século XXI nós temos essas coisas aqui. Outro processo meu trabalhista é, foi adiado aí 8 vezes a audiência de instrução. Na última, o reclamante faltou audiência, aí o juiz adiou de novo. Então, assim, quem conhece o seu trabalho, o processo trabalhista, sabe que isso aí é um absurdo total. Um absurdo total. Faltar audiência e adiar de novo a audiência. Então, sem justificativa, né? Sem justificativa. Então, o que eu quero dizer? Que o processo é uma ideia abstrata, mas a gente tem que fazer acontecer pelo procedimento. Então, muitas vezes isso não é feito. Depende. Então, aqui há uma competência concorrente no modo de fazer, no fazer acontecer. Então, vamos seguir aqui mais uma ideia aqui que eu coloco aqui para vocês, para mostrar o significado. A Constituição também admite que os Estados legislem concorrentemente sobre procedimentos. Exemplo, aqui no Rio, nós temos a Lei Estadual 3.350/99. O que ela diz lá no artigo 1710? Que os idosos que recebam até 10 salários mínimos, eles são isentos de custos processuais. Então você observa que nós temos uma concepção abstrata de um processo justo. E esse procedimento, ele visa a dar um acesso à justiça, visa a uma prática de justiça, de abertura, de receber as pessoas idosas que recebam abaixo de salários mínimos. Então, está em consonância com uma ideia de processo justo, ou seja, uma regra prática procedimental que nós não podemos dizer que está contra o processo, a ideia de processo. Outra novidade aqui com relação a isso, que em 2018 o Estado de Pernambuco editou um código de procedimentos. Professor, e esse aí é justo? Não sei. Você tem que abrir lá, estudar, ler, e se você achar, se a autoridade competente achar que tem alguma, e os legitimados, né, acharem que esse código de procedimento está legislando sobre, na verdade, sobre processo ou procedimentos que são incompatíveis com a ideia de processo, aí tomar as medidas cabíveis, ou seja, as arguições de constitucionalidade. Mas eu só quero trazer para vocês a diferença, para você não confundir o disposto no artigo 24 da competência concorrente com o disposto no artigo 22 sobre competência privativa da União para legislar sobre processo. Bom, seguindo, mais uma vez aqui no NUT. Em cenário processual, ganha relevo ainda o disposto pelos regimentos internos dos tribunais. Determinados recursos, ritos, procedimentos, prazos e outras matérias são particularmente tratadas nos regimentos. Logo, não cabe apenas à lei federal, no caso o Código de Processo Penal, disciplinar todo o trâmite processual nas cortes.
Bom, para não confundir aqui o que você leu, ele falou que não cabe apenas lei federal, no caso o processo, mas ele está se referindo à disciplina do trâmite e não ao processo. Então tomar cuidado aqui com a interpretação, porque quando ele fala o trâmite, ele quer dizer o procedimento, conforme eu expliquei mais acima. O que a Constituição vai falar sobre a competência dos tribunais? Tem aqui o artigo 125, parágrafo 1º, que vai dizer que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Aqui fala a Lei de Organização Judiciária. E o artigo 96, inciso 1, a linha A, vai falar que compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com o quê? Com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Isso aqui foi bem pertinente, essa leitura, porque está de acordo com aquela ideia que eu passei de que o procedimento deve atender os ditames de justiça que se entende através da ideia de processo. Então, os regimentos internos devem atender o quê? Devem atender o quê? As normas de processo, e ele frisa bem garantias processuais das partes, as garantias que elas vão ser conhecidas, vão ser praticadas, serão desenvolvidas de acordo com a evolução da comunidade dentro de um conceito, seja o conceito republicano, democrático, etc. Segundo round aqui na luta, essa é mais rápida, não vai suar nada, você vai tirar de letra. Delegado de Polícia 2017. Cabe à União, de forma exclusiva e privativa, a elaboração de normas processuais penais? Bom, você já sabe, está ficando fácil para você agora, que esse exclusivo aqui não rola, não está certo, é só privativa. Segunda parte, bem como legislar sobre direito penitenciário. Bom, cabe à União legislar sobre direito penitenciário, de forma concorrente, não exclusiva nem privativa. Então ele fala que a União pode legislar sobre direito previdenciário? Pode, mas está errado aqui a primeira parte. Aí ele continua dizendo, em questões específicas de direito local, os Estados-membros podem ser atribuída a competência para legislarem sobre o processo penal através de lei ordinária. Bom, outro erro, que aqui é através de lei complementar. Então você agora está ficando afiado, você já consegue acertar tudo, consegue justificar, identificar onde está o erro, e isso aí vai te levar para a aprovação. 2014, juiz, Amapá, TJ, AP, Amapá, conforme estabelece a Constituição da República, a competência para legislar sobre direito penitenciário é remanescente, concorrente, privativa, comum, privativa. Bom, você só tendo estudado nesse curso, você já sabe que a palavra-chave é concorrente. E você já vai nela e mata essa questão aí fácil, fácil. E a gente marca então aqui um V de verdadeiro. Agora, seguindo, promotor de justiça. Essa questão aqui é o fino, é para fechar a aula de hoje com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Promotor de justiça 2010. Suponha que norma de regimento interno de certo tribunal faculte ao desembargador relator. Então você já tem que ir nessas questões mais capciosas, de enunciado grande, você tem que ir marcando as palavras-chave. E você só vai saber o que é a palavra-chave se você tiver estudado bastante, que você já vai pegando a manha das coisas. Uma coisa leva a outra, um termo está ligado a determinado estudo de determinado tema, então você vai aí pegando o feeling. Você tem que marcar aqui regimento interno. Então suponha que a norma de regimento interno de certo Tribunal de Justiça Estadual faculte ao desembargador, em processo de mandado de segurança e habeas corpus, que quando da remessa dos autos com vista ao MP, extraia cópias autênticas e com elas forme autos paralelos, como meio de se viabilizar o julgamento do feito. Na hipótese em que, fim do prazo legal para a emissão do parecer, não tenham sido os autos originais devolvidos pelo parquet. No que concerne à compatibilidade de tal norma com a Constituição da República, dentre as proposições abaixo, é correto afirmar que. Então você leu esse enunciado, você estudou muito, você acompanhou o curso aqui na íntegra e você já extrai um monte de ideias só em ler o enunciado. Você já sabe do que se trata. Então olha o que você vai pensar, você que estudou. O que aconteceu na prática aqui é o seguinte, o desembargador, ele intimou o MP para se manifestar, houve a remessa dos autos com vista ao MP, a intimação pessoal. Então foi lá os autos. E o desembargador, ele verificou que o regimento interno tem uma norma que faculte ele a formar um instrumento, uns autos. Por quê? Porque esse órgão, o parquet,
ele pode não devolver, e se você sabe que habeas corpus e mandado de segurança tem ritos céleres, e aí matéria penal está em jogo aí a liberdade, o cerceio da liberdade do sujeito. Você sabe também que o Estado ele pode legislar sobre procedimentos, que concretizem um processo justo. Então, quando o Tribunal de Justiça elabora o regimento interno, é o Estado membro, que está funcionando, porque é o Tribunal de Justiça do Estado, por força de dispositivo constitucional, o artigo 96.1a da Constituição. Então, ele diz o que aqui? Que o regimento interno deve ser elaborado com observância das normas de processo e garantias processuais das partes. Olha o que o enunciado da questão fala. Que o desembargador ele apenas faz uso do regimento interno para formar o instrumento. Mas o que ele quer dizer aqui, que ressalta na questão? Que a garantia da parte ela está sendo observada. Quais são as garantias processuais mais caras que se deve observar? O contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, previstos lá no artigo 5º, 54 e 55 do rol de direitos fundamentais. Então, quando ele fala que foi intimado o Ministério Público, teve a vista pessoal com os atos originais, e apenas pelo fato da hipótese de não se devolver esses autos no prazo legal, que será feito o uso desse instrumento com base nessa regra procedimental do regimento interno. Por quê? Porque se quer proteger também um outro direito fundamental, que é o direito à razoável duração do processo, que está lá no 78, inciso 78 da Constituição. Então, uma norma regimental que está em consonância com o processo justo. Então, vamos para a alternativa agora. Nesse caso, a inconstitucionalidade formal, por se tratar de matéria de natureza processual. Não é natureza processual porque apenas fez a previsão de um procedimento, a formação do instrumento. Então, podemos passar a alternativa. Supera-se a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal, porque a norma questionada define procedimento, não inovando frente ao direito federal em matéria processual. Correto. Vamos ver a segunda parte. Há, contudo, inconstitucionalidade material, porque se erige obstáculo à manifestação obrigatória do Ministério Público. Não é o caso. O prazo foi o quê? Concluído sem a devolução dos autos. C. A norma questionada é compatível com a Constituição Federal, porque sem constitucionalidade de ordem formal, a regulação que veicula enquadra-se estritamente como um tema reservado aos regimentos internos dos tribunais, não implicando qualquer inovação frente ao direito federal em matéria processual, tampouco há vício de inconstitucionalidade quanto ao aspecto material, porque se preserva a possibilidade de manifestação do Ministério Público, que não deixará de ser intimado nos casos de intervenção obrigatória. Então, essa questão aqui é a correta, podemos botar o V de verdade. E a D, para concluir, a norma padece simultaneamente de constitucionalidade formal material, já vimos que não. E a E, a norma questionada é compatível com a Constituição Federal, porque não obstante avance sobre matéria processual, não avança sobre matéria processual, é procedimento, você já sabe a diferença. Então, pessoal, fim da aula 3, stop, hora do cafezinho, hora de refletir sobre o que foi aprendido, resolver questões para seguir na sequência lógica dos conhecimentos do estudo sobre o processo penal. Até a próxima aula, um abraço.